Denver Félix aqui na Prime Connect. Estou aqui com a doutora Pepeca, isso mesmo, doutora Pepeca Andresa Ferroni. Não é isso? Fala um pouquinho quem é Andresa Ferroni. Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu sou Andresa Ferroni, sou a doutora Pepeca, é isso mesmo. Eu sou fisioterapeuta pélvica e sexóloga cristã. Eu trabalho aí com as pepecas e com os tudões. E o meu trabalho é falar sobre sexualidade nos princípios bíblicos, saúde íntima, com leveza, com descontração, com propósito, recuperando a autoestima, a autoconfiança das mulheres através da sexualidade. Perfeito. É um assunto que realmente é um tabu. Nem todas as pessoas gostam de falar nesse assunto, mas é um assunto que existe, claro, a sua necessidade de ser tratado. E conta um pouquinho dessa experiência, o que levou a Andresa a entrar por esse caminho, deve ter alguma história por aí que precisa ser contada, não é isso? Tem. Eu falo que todo propósito, ele vem de uma dor. E comigo não foi diferente. Eu conheci a fisioterapia pélvica porque quando eu tive meu primeiro filho, eu desenvolvi uma disfunção sexual que chama dispareunia, que é mais conhecida como dor na relação sexual. E a minha dor, ela foi normalizada pelos profissionais de saúde, ginecologistas, enfim, e eu fiquei com essa dor por 3 anos. E durante esse tempo, por falta de autoconhecimento, por falta de maturidade, de diálogo com o meu marido, o meu casamento entrou em crise. E o meu casamento, ele quase acabou. Foi quando eu decidi que eu não aceitaria mais a minha dor normalizada. E eu decidi buscar na internet um profissional que poderia me ajudar. E aí eu descobri a fisioterapia pélvica, porque apesar de eu ser fisioterapeuta, eu desconhecia e eu não tinha esse autoconhecimento. E foi aí que Deus foi me direcionando e lá no secreto, nas minhas orações, Deus me falou: a sua dor vai ser o seu propósito. E fui estudar. Fiz um curso bem básico, eu me tratei. E, gente, quando eu tive a minha primeira relação sexual, que eu não senti dor, eu ria, eu chorava. Deixa eu perguntar, essa questão até é uma curiosidade, né? A questão da dor associada ao próprio momento ali do êxtase, do prazer, o orgasmo, está associado a isso ou não? A dor especificamente a dor. Está nos assistindo, obviamente, quando fala na dor, pode estar associando a um conjunto que eu gostaria de separar bem, a questão do prazer com a questão da dor, né? Se você puder explicar. A dor, ela nunca é normal. Sentir dor não é normal, nem hipótese nenhuma. E na relação sexual também não. O sexo, ele é para ser prazeroso e não doloroso. Né? Então, o prazer, ele não vem acompanhado de dor. E quando eu tive essa relação que eu não senti dor, gente, ali na hora, eu chorava, eu ria, e o meu marido sem entender nada, achando que tinha sido um máximo. E eu, ai, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida. Porque assim como eu, quantas mulheres não passam por isso, caladas, às vezes acham que é normal, às vezes têm a primeira relação já com dor e acham que é normal. E Andresa, eu fiz essa pergunta até enfatizar um ponto interessante. Por quê? A questão da relação sexual, eu fiz esse comparativo da dor com o próprio orgasmo para separar bem, porque tem mulheres que têm a relação, não sentem dor, mas não têm orgasmo. Então, como é que esse contexto no seu trabalho também engloba esse assunto? Porque nós estamos falando de dor, mas tem muitas mulheres que, obviamente, para o homem é mais difícil ele conter ali vamos dizer assim, não, tá tudo bem, não tem como ele disfarçar o orgasmo. Mas a mulher, ela pode disfarçar tranquilamente. Então é nesse ponto que eu gostaria de tocar nesse assunto. Tem essa diferença, é tratado isso também? Por que ela não sente
de fato, o orgasmo? Você trata isso? Como é que funciona? Sim, eu trabalho com esses casos e quando a gente traz ali a estatística, mais de 50% das mulheres fingem orgasmos para os seus parceiros. Fingem porque não têm o autoconhecimento para sentir o prazer. Fingem, às vezes, para acabar rápido. Às vezes, tem relação só para cumprir ali, como se fosse uma obrigação. Então, o orgasmo, a questão do prazer, está muito relacionado com a autoestima sexual dessa mulher e está relacionado com o autoconhecimento, com a conexão que essa mulher tem com o seu próprio corpo e a conexão que ela tem com o parceiro. Perfeito. E quando você fala de autoconhecimento, a questão do autoconhecimento ela está muito ligada também, obviamente, a pessoa se conhecer, se autoconhecer, mas tem uma ligação que eu não vou deixar passar aqui na questão que envolve o psicólogo, um profissional que, obviamente, vai tratar esta mulher num aspecto emocional, histórias que contribuem para esse travamento. Então, tem todo... Como é que você faz isso? Quando você identifica que não é um caso que engloba o seu trabalho, mas que engloba um outro profissional, você direciona primeiramente essa pessoa para um profissional? Como é que é isso? Eu trabalho com a integralidade do indivíduo. Então, a gente trabalha mente, corpo e espírito. Se a mulher, principalmente a mulher, né, ela precisa estar bem para ela fazer sexo. O homem não. O homem ele faz sexo para estar bem. A maioria. Então, se a mulher ela não estiver bem mentalmente, se as emoções dela não estiverem equilibradas, essa mulher ela não vai estar bem para o sexo. Consequentemente, ela não vai estar bem para o prazer. Então, quando eu identifico no consultório que essa mulher ela precisa de um acompanhamento, né, para ela equilibrar essas emoções, eu preciso sim encaminhar ela para um profissional que possa fazer esse trabalho em conjunto comigo. É porque sabemos, existem traumas, existe uma série de situações que contribuem para esses travamentos. Agora, as pessoas devem achar estranho, né? O que é isso aqui na mesa? Fala um pouquinho da pepeca aí, não sei se você quer falar da... Você utiliza isso nos seus palestras, Ontem, no jantar, você chegou lá na frente, as pessoas... É uma pepeca, por isso que é a doutora Pepeca. Fala um pouquinho aí dessa... Para a gente saber um pouquinho da sua ferramenta. Gente, essa daqui é a Preciosa. Ela vai comigo por onde eu vou. É a minha marca. É uma vulva de pelúcia que eu levo para as mulheres se identificarem. Porque tem muitas mulheres que nunca olharam para a sua região íntima. E as mulheres, elas precisam ter consciência. Às vezes, elas têm vergonha do seu corpo, vergonha da sua região íntima. Ai, ela é muito escura. Ai, ela está desbeiçada, está muito gorduchinha, está muito murcha. Gente, toda vulva é única e linda da sua forma. Aposto que você deve achar da sua esposa maravilhosa, né? E isso é uma coisa que a mulher tem de tabu. E a região íntima, ela tem que ser tratada como qualquer outra região do corpo. E ela fica ali esquecida, sabe? Então, essa daqui é a Preciosa que eu levo para trabalhar essa questão do autoconhecimento, para as mulheres identificarem. A vulva não é a vagina é a parte interna, a vulva é a parte externa, para elas localizarem onde que está o órgão que ele foi criado por Deus e é um órgão exclusivo do prazer, que é o clitóris. E muitas mulheres não sabem onde que ele fica, nunca teve a curiosidade, né, de se estimular ali na hora da relação sexual com seu parceiro. Então, eu trago, que aí eu mostro, olha, esse daqui é o clitóris, que é o nosso melhor amigo da mulher, é o nosso órgão direcionado para o prazer. E esse órgão, ele não é só aqui, o que a gente vê do lado de fora. O clitóris, ele vem aqui para trás, olha, e ele abraça todo o canal vaginal. Olha aqui.
ele abraça todo o canal vaginal. Então, para a mulher ela ter essa percepção e esse autoconhecimento, tem mulheres que falam, Andresa, eu não tenho sensibilidade na hora da relação sexual, eu não sinto nada lá dentro. E, às vezes, essa mulher ela precisa ser estimulada, porque a região mais sensível do clitóris é realmente a glande, mas às vezes ela tem uma penetração tão profunda que ela não vai sentir prazer. E ao contrário, se ela direcionasse o parceiro dela de acordo com o que ela sente, de acordo com a sensibilidade, com o autoconhecimento, ela vai direcionar ele. Ou seja, é todo um conjunto, né? Quando a gente fala da relação sexual, ligado a toda uma conquista desde que acorda, né? Exatamente. Então é todo um conjunto que leva a todo esse conceito. Agora, uma pergunta, você falou do tudões. Me fala um pouco aí, como é que é esse trabalho? Porque quando a gente fala da fisioterapia pélvica, obviamente está ligado à questão muscular, todo esse trabalho. Como é que funciona isso? Essas disfunções que muitas das vezes o homem e a mulher têm, que envolvem outras coisas. Das disfunções do homem, eu trabalho as disfunções sexuais, que são a ejaculação precoce e a disfunção erétil, né, que é mais conhecido aí como o homem broxou, né, o tudão não subiu, né, que chama disfunção erétil. E esses homens, quando eles chegam para mim, eles chegam assim, querendo resolver o problema ali na hora, porque ao contrário da mulher, a função sexual do homem é uma prioridade. Sim. E a mulher, ela já não vê a parte da sexualidade, a mulher ela já não vê o sexo como uma prioridade, como ele deveria ser. Então, o homem ele quer resolver o problema dele. Só que nem sempre é físico. Está muito relacionado com questões emocionais também. Do homem e da mulher, pelo seu trabalho, você nota que existe uma procura muito maior das mulheres ou dos homens? Muito maior das mulheres. É um dado interessante, porque eu, até então, acho que o homem tinha mais essa preocupação. Não que não tenha preocupação, mas se a procura maior é da mulher é porque... Porque também é o público que eu trabalho. Então, o que chega mais para mim são mulheres, porque o meu trabalho ele é direcionado para mulheres, apesar que eu atendo homens que vêm direcionados de urologistas, de profissionais. Então, quando eles chegam até mim, são por profissionais que me encaminharam. E essa questão, tratando ali a mulher, geralmente ela comenta do esposo e leva o esposo também? Acontece esses casos ou não? Sim. Sempre quando a mulher ela entra em contato comigo, principalmente quando é por uma disfunção sexual, eu acho importante o parceiro participar, ele entender e se envolver no processo, porque quando o assunto é sexual, não é o problema seu, é um problema nosso. É 50%. Se a mulher ela sente dor na relação, é os dois, né? É um conjunto. Então, eu sempre trago o homem para participar, explico para ele, mostro a vulva, mostro o tudão. É só uma curiosidade, voltando aqui para o prazer, voltando para o clitóris, é um órgão que ele tem mais de 8.000 terminações nervosas para serem estimuladas ali. Mais de 8.000 terminações nervosas, que a mulher ela só precisa saber usar. Então, por isso que é importante que o parceiro esteja presente, porque a gente vai trabalhar essa questão do autoconhecimento do casal, criar conexões do casal. Então, é importante. Eu até brinco muito nas minhas palestras e lá no consultório também, quando vai o casal, eu sempre falo que para entrar na casinha, tem que tocar a campainha. Isso eu escutei ontem lá no Jambu. Exatamente. Não é só o ato sexual. É tudo que vem antes. Às vezes, se a mulher, 18% só das mulheres sentem prazer na penetração. Então, se não tiver o estímulo, essa mulher ela não vai chegar ao orgasmo. Perfeito. Imagina uma comida. Você come pela primeira vez.
se você gostar, você vai querer repetir, não é? E se você não gostar? Você não vai querer mais. E assim é o sexo. Se a mulher tem experiências positivas e ela entender que aquilo é uma prioridade, se ela tiver uma constância sexual, o cérebro dela vai entender que aquilo é importante. E aí ela vai sentir mais desejo. Se ela não tiver uma frequência sexual, se ela não tiver uma resposta positiva, o cérebro vai entender que aquilo não é importante. Andresa, ótimo. Até aqui, perfeito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do Empoderadas. Antes disso, eu vou fazer uma pergunta. Você chegou aqui falando da questão desse assunto ligado à questão cristã. Uma pergunta que eu não digo com certeza, mas que vem à cabeça de muitas pessoas. A questão da masturbação voltada à área cristã. O que você tem a dizer sobre isso? Porque você trabalha com isso, acredito que isso seja uma pergunta, não digo frequente, mas que passa na cabeça de muitas pessoas. Eu acredito que até já fizeram essa pergunta para você. O que você tem a dizer para o pessoal de casa que tem esse tabu também, se não é conforme a Bíblia, como você disse no início? Dentro dos princípios bíblicos, o prazer, ele foi criado por Deus para ser desfrutado juntos. Okay. Não um prazer solitário. E a masturbação, quando a pessoa pratica, qual que é a motivação? O que ela traz para esse momento de masturbação? Geralmente, a masturbação está relacionada a quê? A pornografia. Que é um caso altíssimo atualmente, né? Exatamente. Então, geralmente, né, o homem, por exemplo, para ele se masturbar, ele precisa ter acesso a um conteúdo de pornografia, ele precisa trazer à mente algo que geralmente não é a esposa dele, não é momentos com a esposa dele, né, e ele está praticando um ato solo, a masturbação solo. Agora, quando as carícias as carícias genitais, elas são feitas ali no momento do casal, um estimular o outro é super positivo. Eu costumo dizer que os podcasts aqui, ele começa a pegar fogo em alguns pontos, mas eu vou ser um pouquinho mais profundo. Claro. Então, eu entendi o que você me falou até agora, perfeito, mas pergunta que não quer calar. Se a pessoa ela se masturba pensando no seu cônjuge, isso é errado? Se os dois não estiverem juntos, presentes, sim. Okay. Porque vai ser um ato de prazer solitário. Tá. E o prazer é do casal. E Andressa, caminhando aqui para o nosso bate-papo, eu tenho certeza que teremos outros, mas para caminharmos aqui para o final desse papo maravilhoso, quem quiser entrar em contato aí com a doutora Pepeca, esse é o nome mesmo, então, até quando eu vi pela primeira vez, eu falei, é isso mesmo, a doutora Pepeca, mas finaliza para a gente aqui falando sobre o Empoderadas Mulheres que ousaram e venceram. Coordenação aqui da Cláudia Lisboa. Você está aqui dentro desse livro, né? Eu estou Fala um pouquinho aí, toma ele deste livro. Eu sei que ele é meu, né? Mas... Exatamente. Gente, esse livro, ele está lindo. Aqui contam histórias de 24 mulheres. Okay. 24 mulheres que superaram alguma área da sua vida e trouxeram as suas histórias para servirem de um direcionamento, para impulsionar outras mulheres a não paralisar diante de alguma situação difícil. E o meu capítulo se chama O Recomeço em Meio ao Caos, que traz um pouquinho ali da minha história, como que eu me tornei fisioterapeuta pélvica, como que eu cheguei e me tornei sexóloga, né? Então, aqui traz um capítulo muito rico, com todo o mover de Deus e o cuidado de Deus com a minha vida. Como que Ele veio me direcionando, como que através da minha dor, como que Ele ressignificou a minha sexualidade que estava bloqueada por causa de abusos que eu sofri na infância. E Ele veio trabalhando, agindo na minha vida para que eu ressignificasse tudo isso e para que hoje eu estivesse levantando aí um exército de mulheres falando sobre sexualidade à luz da Bíblia. Andresa Ferroni, muito obrigado pela sua presença aqui, o seu tempo. Você que está aí nos assistindo, é um assunto, é um tabu.
muitas das vezes não é falado em casa, a questão de criação de filhos, e realmente é um assunto que precisa ser colocado. E parabenizo você por essa ferramenta maravilhosa, justamente através das ferramentas dos livros da editora Lisboa, do Dr. Renato, né? E que inclusive estará aqui na semana que vem, estarei fazendo podcast com ele. Mas é isso, pessoal. Então, te agradeço mais uma vez. Fique conosco, teremos aí diversas novidades aí no nosso podcast. E você que está interessado em patrocinar, ser nosso parceiro, entre em contato comigo, o contato está aí. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. O prazer foi todo meu de estar aqui compartilhando esse momento com você. Obrigado, André. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.